Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, que a paz de Jesus, o amor de Maria, possa permanecer conosco. Sejam bem-vindos ao programa Parábolas e Ensinos de Jesus, por Cair Bachutel, que vai ao ar toda terça-feira aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, a partir das 21 horas. Ao final, se gostar do estudo, compartilhe e deixe o seu like. Acrescento ainda que você pode também auxiliar na divulgação da doutrina espírita, se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador e ativando aquele sininho de notificação. Vamos então, meus amigos, fazer a nossa prece de abertura. Sempre inicialmente, para agradecer a Jesus, a Maria, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, pela possibilidade do trabalho e pedindo a eles que consigamos ter a ambiência ideal para que falemos do nosso Mestre amado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos assim, na paz de Jesus. Que assim seja. Bem, meus amigos, o nosso estudo de hoje, dando prosseguimento à cronologia do livro do Cair Bachutel, tem a ver com a parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel. A gente sempre faz um comentário inicial ratificando que um estudo como esse, além de ser uma chance, sim, de estudarmos a obra do Cair Bachutel, é também uma oportunidade que nós temos de atender aquele pedido do Emmanuel, né, no livro Estude Viva, quando ele nos deixou bem claro que a doutrina espírita nos pede uma espécie permanente de caridade, que é a sua divulgação. Tá certo? E a gente aproveita, então, para também ratificar o contexto da universalidade dessa doutrina. Porque vamos nos utilizar do texto de Cair Bachutel, claro, né? E vamos também nos utilizar de outras fontes dentro do contexto de obras sérias, né, da doutrina espírita, de autor sério, médium sério ou espírito sério, para enriquecer o estudo que nos propusemos a fazer hoje. Ok, amigos? Então, vamos lá. Segundo Lucas, no capítulo 16, versículos 1 a 13, a parábola do administrador infiel. Disse Jesus aos discípulos, né? Jesus vai contar uma parábola. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Aí Jesus diz que o administrador, então, respondeu: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Ele pensando consigo, né? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Ele começou a arquitetar uma situação.
Então, o que ele fez? Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados, né? 100 vasos de azeite. Disse-lhe então o administrador: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve, em vez de 100, coloca aí 50. Certo? Depois chamou o outro e perguntou: e a tu, quanto deves ao amo? Respondeu ele: 100 coros, 100 recipientes de trigo. Disse-lhe então o administrador: toma a tua conta, e em vez de 100, coloca lá 80. E o amo, né, quando ficou sabendo da história, louvou o administrador iníquo. Aí vocês podem colocar iníquo como injusto, como maldoso, né, por haver procedido sabiamente. E aí, Jesus, como a gente vai ver a explicação mais adiante, se utiliza de um aparente absurdo, né? O amo elogiar uma atitude incorreta, digamos assim, do administrador, tentando consertar, tentando reparar o erro inicial, para dizer o seguinte: porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando essas riquezas da iniquidade vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, seguiu Jesus, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer e amar ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. E conclui, até lembrando aquela frase do mestre sobre Mamon, né? Não podeis servir a Deus e à riqueza, que também, sem problema algum, pode ser substituído. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? A Mamon também, figurativamente, pode significar esse tipo de riqueza. Ok, meus amigos? Muito bem. Então, após escutarmos a parábola, vamos acompanhar, então, os comentários do nosso Cair Bachuto. E ele inicia da seguinte forma: o sentido oculto desta parábola visa a estas duas qualidades pelos quais se reconhece a bondade ou a maldade das criaturas. Quais são as qualidades? Né? Fidelidade, que é uma qualidade boa, e infidelidade, que é uma qualidade ruim, né? Não é uma coisa boa. E ele então diz ainda: fidelidade é a constância, a firmeza e a lealdade com que agimos em todos os momentos da vida. Fica bem claro que o Caíba está afirmando que não dá para você dizer que é fiel dia sim, dia não. Parte do dia, né? Fidelidade é a constância, é a firmeza e a lealdade com que agimos em todos os momentos da vida, tanto na abastança como na pobreza, tanto das eminências dos palácios como na humildade das choupanas, na saúde como na enfermidade, e até nos umbrais da morte como no apogeu da vida. Ou seja, ele foi claro, ele só deu o exemplo para mostrar que a fidelidade é uma qualidade para ser exercida sempre. Não pode ter intervalos para você exercer a fidelidade. Ele vai citar quem? O nosso Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35. O apóstolo Paulo, demonstrando sua lealdade, sua constância, sua fidelidade, sua firmeza de caráter, dizia: quem me separará do amor de Cristo? Desde aquele momento, do caminho para Damasco, a gente sabe que o nosso Saulo de Tarso, né, se transformou no Paulo de Tarso,
e mudou totalmente, passando realmente. Ele não pode se negar que ele era fiel ao contexto da religião judaica, aos livros da religião judaica. Mas diante de Jesus, a ficha caiu e ele passou, então, a ser completamente, totalmente fiel ao nosso mestre amado. É isso que Cair Bachutel afirma, utilizando a expressão dele na carta aos Romanos. Ok? Bem, seguimos o nosso Cair Bachutel falando da fidelidade. A fidelidade é a pedra de toque com que se prova o grau do caráter do homem. Olha só, tá? Você pode avaliar, você pode medir o caráter de uma criatura pela fidelidade que ele possua ou não. Então ele começa a contextualizar. É fiel nos seus deveres? Tem forçosamente todas as qualidades exigidas ao homem de caráter: o reconhecimento, a gratidão, a indulgência, a caridade, o amor. Porque, diz ele, a verdadeira fidelidade não se manifesta com exceções ou preferências. Ele já falou desde o início, sempre. E segue, aquele que caminha para se aperfeiçoar em tudo, não é para isso que a gente tem a chance de inúmeras encarnações que o Pai nos oferece depois dos nossos erros terem acontecido, né? Para que a gente chegue no topo da escala espírita, não é isso? Que deixe, realmente retire todo o mal que a gente ainda possa pensar em fazer, que já tenha feito, né? Retirar de nós os nossos vícios morais, né? E substituí-los pelas virtudes, pelas qualidades que nos tornam, né, isentos do mal. Então ele fala, aquele que caminha para se aperfeiçoar em tudo, obedece à sentença de Jesus. Qual? Aquela que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, e que vocês vão lembrar que é o título do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Perfeito, também digo eu, o caminho que o Cair Bachutel se utilizou para nos mostrar a importância da fidelidade, né? Dentro do contexto que ele vai começar a falar logo em seguida, do cenário da parábola do administrador infiel, né? Aquele que não tem a fidelidade. Aí, nessa primeira parte, o Cair, digamos assim, entre aspas, encerra dizendo, pelo que se conclui, expondo a parábola, Jesus teve por fim exortar, né, fazer um chamamento aos seus discípulos a se aplicarem nessa virtude. Qual? A que se chama fidelidade. Para que pudessem um dia representá-la condignamente, tal como se manifesta nos céus. O contexto qual é? Tal como um espírito puro, né? Aquele que não tem mais que experienciar em planos físicos, porque não tem mais nada a expiar, né? Então você pode dizer que alguém nesse estágio pratica a fidelidade totalmente. Jesus se utilizou dessa parábola, que o Caíba vai agora analisar com mais detalhes, né? Nesse contexto que eu já chamei a atenção, que aparentemente é um absurdo, né? Para justamente mostrar a necessidade que cada um deles, né, como todo ser humano, de exercitar a fidelidade, né, sempre. Né? Naquele momento, os apóstolos, né, escolhidos a dedo para se prepararem para divulgar a sua doutrina, né, não eram ainda totalmente fiéis, o que não é surpresa alguma. Tá certo, meus amigos? Bem, antes de entrar no estudo analítico da parábola, tem mais um parágrafo extenso. Como tudo na natureza e como tudo que se faz mister, né, se faz necessário para a perfeição, quer no plano físico ou na esfera intelectual e moral, a fidelidade vai se engrandecendo em nós à proporção em que nela nos aperfeiçoamos, como qualquer outra virtude, né? Nossa humildade, né? A generosidade, a caridade, né?
A gente vai se aperfeiçoando, né? E vai, assim, engrandecendo-se naquela qualidade, naquele predicado, naquela perfeição que está sendo apresentada nessa situação. Certo? E disse ainda o Caíba: não a adquirimos de uma só vez, em sua plenitude. Olha que consolo para a gente, né? Mas isso tinha ficado claro já quando ele se referiu que os apóstolos ainda não tinham adquirido a fidelidade em sua plenitude. Né? Não a adquirimos de uma só vez em sua plenitude, mas paulatinamente, gradativamente. E aquele que já a possui em certo grau, como o administrador infiel da parábola, faz jus à benevolência divina. Então já começa a aparecer uma luz aqui, né? Embora com esse título administrador infiel, Caíba Schutter, no finalzinho, ele até diz que acha que não foi legal a tradução que foi feita, o adjetivo utilizado, né? Mas ele já deixa claro aqui que esse administrador infiel possuía a fidelidade em certo grau. No grau ideal, nessa plenitude, claro que não, né? Senão não seria chamado de administrador infiel. Tá certo? Bom, aí Caíba chega no contexto, como eu disse antes, do estudo analítico da parábola. Então, eu falo o seguinte: pelo estudo analítico da parábola, vemos que o administrador foi acusado por alguém, né, ou por outra. Foi denunciado como esbanjador dos bens do seu patrão, do seu amo. Pelo que este, então, diante da denúncia, né, resolveu chamá-lo à ordem, perguntando-lhe, como está na parábola: o que quer dizer esta denúncia que tive de ti? Dá conta da tua administração, pois dessa forma não podes mais ser meu empregado. Essa é a expressão utilizada antigamente, né? Quando a pessoa era pega, digamos assim, num erro, no flagra, como se diz hoje, né? A pessoa, né, o patrão, o amo, dizia: dá conta do que você fez, do teu negócio, da tua administração, do seu gerenciamento. Né? Porque eu tenho a denúncia aqui que tu não fez coisa certa. Entenderam? Bom, aí segue o Caíba. Pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento, mas sim facilidade em negócios que, de qualquer forma, diz o Caíba, prejudicaram o patrão. Né? A gente viu ali que, de repente, né, ele foi capaz de baixar de 100 para 50 vasos de azeite e de 100 para 80 recipientes de trigo. Talvez ele tivesse jogado ali naquela dívida, né? Estava escrito à mão, né? Digamos assim, uma parte dele. Quando o devedor pagasse a dívida, ele daria o que realmente era do patrão e ficava, né, com alguma coisa. O Caíba está dando essa interpretação, né? E a gente vê que isso acontece atualmente, né, em muitas nações, não apenas no nosso Brasil. Diria que também no Brasil, mas não apenas no Brasil. Isso é claro. Ainda é típico da humanidade terrestre. Ainda temos muitos irmãos, né, que, infelizmente, ainda têm esse viés. Né? Bom, mas voltemos aqui ao comentário do Caíba Schutter. O prejuízo, então, constava de vendas feitas sem dinheiro e sem documentos. Era sem cados de azeite e sem couros de trigo, né? Como eu falei, sem vasos, sem recipientes. Tanto assim que, legalizadas as contas, com as letras correspondentes ao valor certo, 50 vasos de azeite, 80 recipientes de trigo, o amo louvou o administrador iníquo. Aí você coloca, como eu disse, maldoso, injusto, por haver procedido sabiamente. Esse é o X da questão. O patrão, o amo, recebeu a denúncia, queimou o filme do administrador, mas depois, quando ele apresentou que a dívida original estava lá intacta, intacta, não, pô, o cara é esperto. E ele vai dizer,
né, nas entrelinhas, que ele elogiou a sabedoria entre aspas, a sabedoria do administrador, porque ele garantiu a parte que era do patrão e deu um jeitinho de ficar bem com quem tem uma dívida maior e com uma dívida que não era real. A gente percebe isso. Voltou ao patamar correto, os outros lá ficaram gratos. Poxa, o cara foi legal comigo. Ele já pensou, bom, quando eu for pedir uma ajuda para ele, os caras vão poder... Não, ele me ajudou, agora eu vou lá ajudar. Uma mão lava a outra. Tá certo? Eu estou adaptando, né, o cenário para um cenário aqui do nosso tempo. Né? Mas voltemos aqui ao Caíba, que é o mais importante. Né? E salientando a seus discípulos a boa tática comercial do empregado, que não só garantia a empresa que lhe fora confiada, né, a parte da empresa estava safa, né, mas também constituía um bom meio de granjear amigos, como eu já adiantei, né? Disse Jesus, então, utilizou a passagem para dizer aos apóstolos: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, né, quando a mamata acabar, né, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. E o Caíba, então, coloca assim: isso é o mesmo que dizer: auxiliai com as vossas sobras aquilo que era sobra, porque ele desviou, né? Ele cobrou a mais, né? Ia ficar para ele, né? Então ele abriu mão do que não era realmente dele, mas já perceberam o efeito diante dos outros devedores, né? Auxiliai com as vossas sobras os que têm necessidade e sede também indulgentes para com os pecadores, não lhes imputando o mal que fazem. Então Jesus já fez a analogia, já trouxe para o nosso cotidiano, né? Para que nós exercitemos o nosso perdão, né? E aquilo que a gente conseguir por vias que não são as ideais, que não são as legais, né? Mesmo sendo dessa forma, se você utilizar para ajudar quem está necessitado, você passa, entre aspas, a ficar bem na fita. Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo os comentários que eu estou fazendo aqui em cima do que a gente está lendo aqui do Caíba, né? E disse mais o Caíba Schutel: mas antes, ao que deve 100 cados de mel, mandai escrever só 50, e ao que deve 100 coros de erros, mandai escrever 80, mas observai-os que precisam trabalhar para resgatar essa dívida. Olha, eu dei um jeitinho aqui, baixei a tua dívida, né? Baixou porque chegou na dívida real. Mas o cara está achando que é um favor que ele está fazendo aí, né? E os devedores vão ter que trabalhar bonitinho para pagar a dívida real. É isso, né? E disse ainda o nosso Caíba Schutel, interpretando a parábola de Jesus: fazei como fez o administrador infiel, assim chamado pelos seus acusadores, mas que, na verdade, procedeu sabiamente, porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, Jesus disse. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E ele faz, então, duas perguntas. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Né? Jesus colocou isso na parábola. E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Se você não soube ser fiel com o que era dos outros, né? Quem vai te dar o que é a tua parte, se você não é confiável? E acrescentou o nosso Caíba, complementando assim os seus comentários dessa parábola que estamos estudando hoje. As riquezas da iniquidade, né, começa a identificar, são os bens materiais, dos quais não somos mais que depositários. Precisamos nos convencer nisso. Os bens materiais com que somos dotados durante a nossa encarnação, nossa presença no plano físico, né? Por generosidade do Pai, que nos auxilia a conseguir também com o nosso esforço, nós somos apenas depositários. Aquela frase que todo mundo conhece: caixão não tem gaveta, né? Diz ainda: são riquezas injustas e não são nossas, porque não prevalecem para outra vida.
O que você ganhou de uma forma que não é legal, né? Não é uma coisa que você vai levar para o outro lado, porque justamente, além de ser uma coisa material, que você não tem como levar, né? Foi conseguida de uma forma ilegal. Então, o que está sendo colocado, e por isso que ele foi chamado de sábio, é que já que é ilegal, que eu não vou poder utilizar, vamos ajudar quem não tem. Vamos ajudar quem está precisando. E concluiu o Cairba. O que é nosso, né, o que realmente é nosso, que a gente vai levar para o outro lado, são os bens incorruptíveis. E ele diz assim, dos quais Jesus falou também a seus discípulos. Aí vamos lembrar daquela passagem que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Jesus falou também a seus discípulos, dizendo, para que os buscassem de preferência, os bens incorruptíveis, porque os vermes não os estragam, a ferrugem não as consome, os ladrões não os alcançam e nem a morte os subtrai. Porque são os tesouros do coração. Esse sim. Esse nós vamos levar para o outro lado da vida. Tá certo? Então, conclui dessa forma, o nosso Cairba Schutel, os seus comentários a respeito da parábola do administrador infiel. Perfeito, meus amigos? Bem, temos ainda bastante tempo. E, respeitando, evidentemente, a interpretação dada pelo Cairba Schutel, como já vocês que acompanham esse nosso programa aqui, é o programa 30, né? Descontando o primeiro, que não foi analisada uma parábola especificamente, mas como que o Cairba Schutel ia fazer o estudo, né? Então, é a 29ª parábola que nós estudamos com vocês, né? Utilizando prioritariamente o Cairba Schutel. E a gente já comentou que uma parábola, né, você pode focar nesse viés, naquele outro, ou nesse de cá, sem fugir do cerne principal da parábola. Então, vocês escutaram o Cairba Schutel considerar como prioridade para analisar a parábola a questão da qualidade da fidelidade e da infidelidade. Tá certo? Se vocês já acompanharam legal, vocês viram que esse foi o foco do Cairba Schutel. Agora, como eu gosto sempre de trazer um outro viés, repito, sem fugir do cerne da parábola, e aproveitando o tempo que nós dispomos ainda, né? Eu vou trazer a contribuição do nosso confrade, Juan Carlos Orozco, do blog de Reflexões Espíritas, só colocar assim, aparece lá no Google. Já utilizei a contribuição desse companheiro em outras oportunidades. Eu acho o texto dele bastante interessante, né? Demonstra ser um estudioso, né? E eu tenho muito que aprender com estudiosos, tá certo? E eu tento aprender e passar para vocês, tá certo? Bom, então olha só o que o nosso amigo Juan Carlos Orozco comenta sobre a parábola do administrador infiel. Esta parábola não é de fácil compreensão. Eu frisei algumas vezes isso, né? Requerendo contextualizá-la com a época para se obter melhor entendimento. É uma afirmativa que eu já fiz várias vezes. Não vamos nós, século XXI, né, com as luzes que nós adquirimos desde a chegada da doutrina espírita no planeta, né, querermos nos colocar lá, numa aldeia que devia ter no máximo 200, estourando 300 habitantes, né? Irmãos, sem as luzes, repito, que nós temos hoje, né? E querermos aplicar o que nós conhecemos, o que nós temos hoje nas metrópoles que nós vivemos, naquela situação. Esse é o começo da análise do Juan Carlos Orozco. Ele disse ainda, além disso, as parábolas de Jesus trazem inúmeros ensinos para nossas vidas. E, dependendo da interpretação, podemos valorizar mais determinados aspectos. Isso explica as diferentes visões para esta parábola. Excelente! O que eu tentei falar para vocês, o Juan Carlos Orozco falou brilhantemente.
né? Podemos valorizar determinados aspectos. Foi o que o Caíba fez. Valorizou a questão da qualidade da fidelidade. O Orozco, como a gente vai acompanhar com ele aqui, vai ter uma visão de um outro foco, outro aspecto importante outros aspectos importantes da parábola. Provavelmente o Rodolfo Caligares priorizou um outro. Eles estão errados? Alguém? Não, porque todos se utilizaram, mantiveram o cerne da parábola. Não alteraram o ensino de Jesus. Eu peço que vocês entendam isso. Tá bom? Tá certo? Bom, então o companheiro, o confrade, faz referência a uma palestra que o nosso querido Haroldo Dutra Dias proferiu em 2008, né? No Grupo Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Votuporanga, em São Paulo, sobre essa parábola do administrador infiel. Claro, como o Caíba Schutel, como eu tento fazer, como o Juan Carlos Orozco fez, né? Apresenta esclarecimentos frutos dos estudos que o Haroldo fez. Tá certo? Sempre visando auxiliar a todos nós, né, sobre essa passagem evangélica. Então, ele diz o seguinte: o Haroldo Dutra Dias contextualiza a época em que Jesus contou esta parábola na antiga Palestina, na qual um proprietário de terras normalmente alugava-as ou arrendava-as para agricultores menores, que plantavam e obtinham alguns produtos, como, por exemplo, os da parábola, óleo e trigo. E o Haroldo disse ainda: estes arrendatários pagavam ao proprietário com uma parte da produção ou da colheita, na quantidade fixas estipuladas entre eles, como escutamos na parábola, 100 barris de óleo ou 100 sacas de trigo, né? Foram 100 perdão, vou voltar aqui, 100... Vamos botar igualzinho como está na parábola, né? 100 cados de azeite e 100 colhos de recipiente. Então, o nosso Haroldo Dutra Dias, com muita felicidade, atualiza para chamar de 100 barris de óleo, ou de azeite, óleo, ou 100 sacas de trigo, né? Então, era feito um acordo: olha, tu vai usar a minha terra por tanto tempo, olha, você vai precisar me pagar tantos barris de óleo ou tantos sacos de trigo. Ah, não, mas isso é muito, tá? Negociam, chega um valor, pronto. Firma um acordo. Ó, vai colher e vai então me entregar tanto em função de ter usado minhas terras. Então, o Haroldo, conta o nosso Juan Carlos Orozco, se preocupou em fazer a sua análise, mas antes quis mostrar, contextualizar a situação em que essa parábola foi apresentada. Era realmente cotidiano de então. Bom, seguindo aqui. O Haroldo afirmou ainda que quem controlava tudo isso para o proprietário, né, saber qual foi o acordo feito, quanto que fulano está devendo, era o administrador ou mordomo que registrava os pagamentos e as dívidas em um livro, tudo à mão, como a gente escutou na parábola. Depois lá o cara modificou, pediu para o devedor modificar, né? Com a sua própria letra, porque era assim que era feito, né? Tanto, e, inclusive, falar em mordomo, em algumas fontes você tem a parábola como sendo do mordomo infiel, né? Bom, aí continua o Haroldo explicando. Depois, então, esse administrador, esse mordomo, prestava conta dos registros contábeis ao proprietário, mostrando a situação das dívidas de cada um. Ninguém podia reclamar porque era a letra do devedor que estava lá. E aqui disse ainda: além disso, o administrador podia fazer uma renegociação das dívidas quando algo acontecia, uma catástrofe ou um sinistro. Choveu demais, choveu de menos, né? Não ficou legal lá a colheita, o administrador tinha essa liberdade de renegociar a dívida, como os bancos fazem hoje em dia, né? Bom,
Se o administrador do proprietário cometesse alguns deslizes, ele poderia ser retirado ou demitido do cargo, denunciado e, dependendo do grau da falta, até ser preso, explica Haroldo Dutra Dias. E aí o nosso Juan Carlos Orozco apresenta agora explicações complementares para se compreender a mensagem evangélica que Jesus quis passar com essa parábola. Então ele diz o seguinte: o proprietário ou o homem rico, essa é fácil, né? Simboliza Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com seus atributos de ser, com os seus atributos das perfeições que Deus possui. Único, eterno, infinito, perfeito, imutável, onipotente, soberanamente justo, bom e misericordioso. Não é isso que a gente aprendeu lá na resposta da pergunta 13 do Livro dos Espíritos, não é isso? Beleza. Bom, e o local da parábola? Onde se passa a parábola? Coloca aqui o nosso Juan Carlos Orozco, é a Terra, né? Onde se desenvolve a nossa evolução moral e espiritual. É aqui que o bicho pega, não é isso? E o administrador ou mordomo representa quem? É cada um de nós. O ser que administra os bens do proprietário. Os bens de quê? Os bens de Deus. Né? Os talentos que o Pai nos ofereceu. Nós somos seus administradores. Bens materiais para serem usados aqui. Né? E, sim, em nosso benefício, mas em benefício daqueles que precisam mais do que nós. Bom, e que são os bens? Os bens a administrar. Ele diz aqui, os bens a administrar são aqueles colocados à nossa disposição temporariamente pelo Pai, por empréstimo, para impulsionar o nosso progresso e os dos nossos semelhantes. Estes bens não nos pertencem, né? Nós arrendamos, digamos assim, permanecendo conosco até o fim de uma existência na Terra. O que levamos para a futura morada são os bens celestiais, são os tesouros do coração, naquela analogia que eu fiz há pouco. Certo? Bom, continua o nosso Juan Carlos Orozco. A infidelidade do administrador está em como ele utiliza esses bens, sendo muitas vezes de maneira egoísta, conforme o seu capricho, sem um fim edificante, como se estes bens fossem patrimônio dele, administrador, esquecendo que um dia, olha a analogia, vão percebendo, esquecendo que um dia prestará conta do uso desses bens, dons ou talentos que Deus nos emprestou. É aquela conclusão que é fácil, nós já temos percebido. Se usarmos inadequadamente esses bens, seremos, então, categorizados, receberemos um carimbo de quê? De administradores infiéis. Eu acho, meus amigos, que ficou fácil de ser entendido. Né? Mas continua o comentário do nosso Juan Carlos Orozco. O homem rico, o proprietário, ouviu dizer que o seu administrador estava esbanjando os seus bens. Então, pediu ao administrador que prestasse contas da sua administração. Já expliquei isso. Entregasse o livro ao registro, porque não poderia mais ser seu administrador em face da sua desonestidade. Temendo pelo seu destino, me descobriram, caramba, temendo pelo seu destino e sem saber fazer outra coisa, como Jesus explicou na parábola, quando fosse demitido do cargo, o administrador arquitetou um plano para fazer amigos, agindo muito rápido, pois já estava demitido. E começa, então, como narra a parábola, a chamar um a um os que estavam devendo ao seu senhor, renegociando suas dívidas, reduzindo os valores e registrando tudo no livro. Aplicou uma redução padrão a todos os devedores. Depois desta renegociação, todos os devedores ficaram felizes e aclamaram o administrador, fazendo muitos amigos. Pronto, ele estava garantido. Ele conseguiu não ficar mal com o patrão, porque o que eles deviam está aqui, não mexi não.
e, simultaneamente, ficou bem com os devedores, que iam pagar mais sem saber, né? E vai contar com a ajuda deles quando precisar. Entendeu? Né? E disse ainda o Juan Carlos Orozco: pelas tantas, o proprietário chama o administrador desonesto, vê o livro e percebe o que foi feito. Mas, esse é o X da questão, mas inesperadamente aprovou a sua conduta, reconhecendo-o como prudente. E Jesus diz, aí ele vai citar a frase do mestre na parábola: usem o dinheiro injusto para fazerem amigos. E assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Lembram dessa passagem? Que o Carlos Bachuto também explorou? Tá certo? Só que o Juan Carlos Orozco faz questão de, aquilo que eu comentei antes, de chamar atenção. Com estas palavras, Jesus não quis incentivar o fraudador, tampouco a burla, mas tratava-se de uma expressão para forçar os seus discípulos a pensar e refletir o ensino, mediante uma escandalosa narrativa. Amigos, vocês já escutaram isso? Era dessa forma que pessoas ainda mais atrasadas que nós, na nossa evolução intelectual e moral, conseguiam entender. Era dessa forma. Naquele momento, o escândalo, né, era necessário. Né? Entendeu? Bom, acrescentou ainda o nosso Juan Carlos Orozco: o homem rico aprovou aquela atitude segundo a sua justiça, bondade e misericórdia. Não esqueçam disso. Ele viu que o cara tinha feito besteira, mas que procurou consertar. E aí o Orozco, lembra, aprovou, aplicando aquilo que a gente reza na oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. É esse o contexto. E chama a atenção o Orozco: importante destacar que Deus age em nossas vidas por meio dos seus filhos como instrumento dos seus recursos para a ação da providência divina. Vocês já escutaram isso? Sim, já escutaram. Também através de mim, mas não só através de mim. Eu aqui nesse programa já me referi à frase do instrutor Silas com André Luiz, no livro Ação e Reação, daquela série A Vida no Mundo Espiritual, né? É exatamente isso aqui. Outras palavras, mas o significado é o mesmo. Deus auxilia as criaturas através das criaturas. É isso que o Juan Carlos Orozco está aqui se utilizando para, com outras palavras, dizer como entendermos o lado do amo, do homem rico. Né? E ajuda que uma coisa obtida de forma ilegal, né, pelo menos vai ajudar quem precisa. E ele frisa de novo adiante: as riquezas na terra se distribuem pela injustiça dos homens. Por isso, a expressão administrador dos bens injustos, ou do dinheiro injusto, ou os bens provenientes da injustiça humana. Nessa direção, lembra o articulista, aproveitando a parábola de Jesus: precisamos fazer amigos, irmãos sinceros e devotados com as riquezas de iniquidade. De alguma forma, a gente consegue, pelo menos, diminuir a nossa falta. Primeira ação errada, mas com aquilo que a gente conseguiu erradamente, o nosso alvo qual foi? Ajudar quem está precisando. Né? Ele lembra: na morte prestaremos contas da nossa administração, sendo que nada ficará nas nossas mãos, pois, lembra de novo, apenas apenas administramos esses bens. Como seres endividados e administradores infiéis perante a Deus, temos que saldar as nossas dívidas com a justiça divina. Como? Já foi dito aqui um monte de vezes: auxiliando os nossos semelhantes nas suas necessidades, minorando as dores deles e suas aflições,
o que equivale também, diz ele, a diminuir as nossas dívidas, pois essas atitudes nos auxiliam a resgatar os débitos contraídos no passado. Nos aprendemos que a forma mais direta de nós apagarmos os erros do passado não é servindo ao próximo, não é sendo útil a quem precisa. Não é para isso que o Pai nos oferece a chance de uma nova encarnação. Então, meus amigos, não é surpresa nenhuma o que nós estamos escutando aqui, o nosso confrade Juan Carlos Orozco. E já se aproximando do final da sua contribuição, ele disse ainda: agindo assim, ganharemos a amizade e a gratidão dos endividados que se solidarizarão conosco quando deixarmos este mundo. Pela gratidão, o bem praticado na terra será retribuído no tabernáculo eterno do coração amigo. Vai existir gratidão porque você estava com a situação difícil, estava com a dificuldade e encontrou quem o ajudasse. Então, eu vou ser grato a essa que me ajudou. Perceberam? Né? E ainda disse, nosso amigo, Jesus pede que imitemos o administrador infiel. Aí ele pergunta, como podemos fazer isso? Aliviando o sofrimento alheio que está em débito com Deus, minorando o sofrimento de alguém, alterando a dívida de alguém por bondade e misericórdia, perdoando, relevando, procurando fazer, como escutamos aqui a frase do Pai Nosso, perdoando para ser perdoado, né? É a intercessão por alguém pela solidariedade espiritual, emprestando os nossos ombros. Tá certo? Entenderam a figura do Orozco? É também ampliar o círculo de amigos espirituais, mesmo sendo ainda um instrumento imperfeito, porquanto Deus, como disse o Silas, eu lembrei a vocês aqui, o instrutor Silas, porquanto Deus se serve de nós para a caridade, para ajudar quem necessita. E conclui, então, esse também brilhante comentário, o Juan Carlos Orozco, dizendo: diante das nossas condições de seres em evolução, que sejamos colaboradores fiéis da divindade, gerando os bens materiais de que dispusermos de acordo com os ensinamentos sublimes de Jesus, sempre com alvo de acumular tesouros celestiais que, como voltamos a escutar hoje, são aqueles que são imperecíveis. São aqueles que têm valor quando retornarmos à pátria espiritual. Então, meus amigos, concluindo o nosso estudo de hoje, né? Escutamos Caraíba Schutel, escutamos o nosso confrade Juan Carlos Orozco, né? Vamos encerrar com Emmanuel, naquela parceria com o nosso Francisco Cândido Xavier, o livro que todos vocês conhecem, Fonte Viva, é a lição 177, e eu peguei um trecho, hein, em que ele aborda essa importância da necessidade que nós temos de ajudar, para sermos ajudados. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaremos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. E que bens você vai possuir? Emmanuel responde: e possuirás tão somente as qualidades nobres que houver instalados em ti mesmo. Encerramos bem, né, amigos? Emmanuel é Emmanuel. Obrigado, muita paz
e fiquemos todos no nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.